Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos um Pinta e Resenha e eu vou falar sobre o Mar Sem Estrelas enquanto eu faço uma pintura relacionada a ele. Tô muito empolgada, tenho bastante coisa pra falar, mas antes de começar eu queria convidar vocês a se inscreverem no meu canal e a me seguir nas outras redes sociais. E também queria lembrar a todos que o meu livro, O Homem da Casa 7, está saindo em edição física em breve. E caso você tenha interesse em comprar, fica ligado na rede ao lado. Eu sempre posto updates, sempre tô falando disso lá, tá? Então, vamos começar. Primeira coisa, eu queria falar um pouquinho sobre o livro em si e o motivo pelo qual eu quis ler esse livro. O Mar Sem Estrelas é um livro da Erin Morgenstern, que é a autora do Circo da Noite, o primeiro livro dela. E entre esse e o Mar Sem Estrelas foram mais de 8 anos de espera. Mas ele foi publicado aqui esse ano, pela Morro Branco, em uma edição capa dura e com a tradução da Isadora Prospero. O Mar Sem Estrelas é uma história difícil de se resumir, tá, gente? Mas vou tentar. Esse livro é uma ode às histórias, né? Quase uma homenagem. Entender isso me fez amar o livro praticamente de cara, porque é um tipo de leitura de tema que eu amo muito. E eu escolhi ler esse livro na esperança que ele me lembrasse um pouco o meu autor favorito, que é o Carlos Ruiz Zafón, que eu sei que eu falo muito disso aqui, mas ele faleceu ano passado. E foi uma surpresa muito grande quando eu tava lendo O Mar Sem Estrelas e A Sombra do Vento, que é o livro mais famoso do Zafón, foi citado nas primeiras páginas. O Zafón tem uma saga inteira dedicada a esse tipo de história. Histórias que falam sobre outras histórias, sobre livros, uma homenagem aos livros mesmo. São 4 livros que compõem a série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Eles não são sequências exatas, eles são interligados, sim, com o mesmo universo de personagens. E a experiência é melhor se vocês lerem na ordem cronológica, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, tenho certeza. Enfim, como os meus livros favoritos têm esse mesmo tema, eu acho que eu tava fadada a gostar de O Mar Sem Estrelas, né? Pelo que eu vi outras pessoas falando. Pros fãs de Zafón, como eu, só preciso ressaltar uma coisa, porque existe uma diferença crucial nas duas experiências. O Zafón, ele dá mais respostas concretas e mais satisfatórias do que a Erin, porque O Mar Sem Estrelas é mais metafórico, mais simbólico. E eu amei isso, mas é importante dizer que você não pode esperar a mesma coisa, a experiência é bem diferente. Então, os leitores que gostam de saber o motivo de tudo, o que tem por trás de tudo, o que é cada coisa que o autor pensou mesmo, O Mar Sem Estrelas pode causar algumas frustrações. Bom, sobre a história em si. Além de ser uma ode às histórias e aos livros, eu vou falar um pouco de onde a gente se encontra no começo da narrativa. O livro abre com uma história sobre um pirata que está preso em uma cela. Toda noite, uma menina traz comida para ele. E sem nunca eles conversarem nem nada, eles acabam se apaixonando. E na última noite, antes do pirata ser mandado para a forca, ela pede para ele que ele conte uma história. Então, nessa história, que já é o segundo capítulo, ele fala que existe um lugar abaixo da terra, no litoral do Mar Sem Estrelas, no qual existe uma coleção labiríntica de túneis e câmaras repletas de histórias. Daqui a gente já vê a influência de O Cemitério dos Livros Esquecidos, né, do Zafón. Também me lembra um pouco a sensação que eu tive quando eu li O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, quando eu era adolescente, e o Kvoth entrou nos arquivos da universidade. Mas eu diria que o arquivo é bem menor e bem menos mágico e místico do que o cemitério, do que as câmaras do Mar Sem Estrelas. Continuando, na história que o pirata conta, ele fala sobre esse santuário de histórias e de uma menina que passa por alguns testes. Inclusive, um desses testes é fazer um voto de silêncio para sempre, até ela se tornar uma acólita desse lugar. Depois, nós somos apresentados a um menino, no 3º capítulo, filho de uma vidente que vê uma porta pintada no muro e ele fica super impressionado com o quão real essa porta parece. E aí ele entra num dilema entre girar a maçaneta ou não, mas ele se sente infantil ao pensar que aquela porta seria algo mais do que uma pintura, né? Uma ilusão de ótica. Então ele desiste e vai embora. Logo depois, nós conhecemos o Zachary, que é o protagonista da história.
ele tá na faculdade, ele tá fazendo uma tese sobre videogames e ele é um leitor ávido. E aí um dia, quando ele tá fazendo essa pesquisa pra tese dele, ele vai na biblioteca e lá ele acha um livro estranho, sem autor, sem nada. Mas ele fica intrigado e começa a ler. Esse livro, O Doces Dores, conta as histórias que eu mencionei antes, do pirata e da acólita. Só que a terceira história, sobre o menino e a porta, é sobre o Zachary. Então ele fica em choque e a partir daí ele começa a buscar pistas de quem seria o autor daquele livro, como ele foi para lá, como é que ele viu aquilo, só tinha ele na rua, como é que viram ele e como sabiam o que ele estava pensando, né, enquanto ele olhava a porta. E ele vai atrás disso tudo e de saber o que tudo aquilo significa. Sobre a estrutura, o livro é dividido em 6 outros livros, né? Cada livro é uma parte. E o conceito é o seguinte: calma que é um pouquinho complicated. Temos a narrativa principal, que é seguindo o Zachary, e aí temos os interlúdios. Os interlúdios são conectados a um livro. Por exemplo, o primeiro livro, o livro que o Zachary acha na biblioteca, é o Doces Dores. E aí, a primeira parte é dele e todos os interlúdios são as histórias que compõem o Doces Dores e assim vai por diante. Tem mais de um livro na história, né? O livro 2, por exemplo, é o Fortunas e Fábulas, que também existe dentro do livro Mar Sem Estrelas. E os interlúdios são apresentando as histórias desse livro. Então, o conceito é um livro dentro de um livro. O Inception dos leitores mesmo, tá? Agora, o livro 5 já não funciona assim. Mas eu tenho uma teoria, vou falar aqui, mas eu vou deixar a minutagem para quem não quiser escutar, um spoiler, a teoria e tal. Que a minha teoria é o seguinte: não tem interlúdio nessa parte, porque as histórias, né, dos livros dentro do Mar Sem Estrelas e a história principal com o Zachary acabam se misturando nessa parte. Então, todos eles são... que é tudo misturado já, então não tem por que ter esses interlúdios, que agora é uma história só. Todas essas histórias se encontraram e viraram uma história só. O livro 6 já volta a ter interlúdios, né, que é com o diário de uma das personagens. Enfim, pode até parecer um pouco complicado, mas esse livro em si é muito de confiar na experiência, porque no começo é tudo muito solto, você não sabe o que tá acontecendo, quem são aquelas pessoas, e até um certo ponto você vai se sentir assim. Depois você começa a descobrir como tudo se interliga. Agora eu vou falar um pouco sobre os simbolismos. O Mar Sem Estrelas tem muitos símbolos. Tem abelha, tem espada, chave, pena, coração, coroa, coruja, livros em si, né, os gatos e entre outros. Tem muitos símbolos mesmo. Nem tudo fica explicado. Então eu acho que muita gente se sente perdido e tem até um momento meio meta que acontece, que o Zachary, ele fala, em algum momento, não lembro que parte é, que ele está perdido nas metáforas, que ele se perdeu. E assim, na minha visão, era o objetivo da autora mesmo, não ser clara em todos os símbolos, todas as metáforas, fica a cargo do leitor, sabe? E eu gosto muito desse caminho também, eu acho que a gente não precisa deixar 100% tudo claro, mas eu também sei que muita gente não gosta disso, e eu realmente, assim, dependendo do livro, a impressão é de desleixo da parte do autor. Mas quando ele consegue fazer bem, e isso também é um pouco subjetivo, eu curto muito. Eu assisti uma entrevista que a Erin deu falando sobre o Mar Sem Estrelas e ela disse que o processo da escrita dela é bem bagunçado e que muitos aspectos desse livro foram coisas que ela pensou há 15 anos atrás. Ela também disse que não planejou muito, mas que parece que ela tinha uma visão do que ela queria falar e ela também queria dar essa qualidade de contos de fada à história. Então ela foi escrevendo várias coisas e depois ela ia buscando a conexão. Então isso quer dizer que alguns dos símbolos, ou a maioria em si, não deve ter muita razão de ser. Tipo, isso aqui desde o início foi super planejado, então era pra significar isso. Não é assim, porque como ela falou, ela não planejou. Então, e tudo bem, né? O livro continua maravilhoso, cada um tem o seu processo. Sobre os personagens. Eu achei que os personagens são muito bem construídos, principalmente o Zachary, que é importante porque ele é o protagonista, né? Ele é gay, um ponto positivo pra mim, porque eu gosto muito de ver personagens LGBTQIA+,
em ficção especulativa. E eu imaginei ele negro, mas eu não lembro se ela fala diretamente sobre isso, se ela dá pistas ou alguma coisa. Mas eu imaginei ele negro e é isso aí. Então não sei. Se alguém souber a página que ela fala isso, ou qualquer coisa assim, ou se eu sou maluca, deixa aí nos comentários, por favor. Mas assim, eu queria uma participação de alguns dos personagens. Eu acho que tem personagem que foi só citado, mas não teve muito desenvolvimento. O que, assim, é meio normal quando tem muitos personagens numa história. Acaba sendo um pouco normal. Só que, assim, é uma coisa pessoal minha. Eu gostei muito dos personagens, então eu queria ver um pouco mais deles. Mas não que isso seja defeito da história, da obra em si. A intertextualidade. A Erin Morgenstern faz referências a uma série de obras literárias, né? Além de outras coisas, tipo videogame e tal. Mas ela fala sobre A Sombra do Vento, Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas eu acho que é uma coisa essencial a esse livro. Tem umas referências muito diretas e algumas menos. Mas enfim, ela pegou muito de Alice, né? As Crônicas de Nárnia, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Onde Vivem os Monstros, O Iluminado, Hamlet, Jonathan Strange e Mr. Norrell, são só algumas das referências. Além disso, ela também menciona o Júlio Verne, Arthur C. Clarke e o Hemingway. E, assim, às vezes ela só cita mesmo, tá? Não tem nenhuma coisa super referência à história. É só ela só coloca esses nomes lá. E eu adoro esse tipo de intertextualidade, porque além de eu ficar muito feliz quando eu pego a referência, tal qual um Capitão América, não é mesmo? Eu acho que ajuda muito na imersão da obra, porque quando o autor fala no livro dele sobre obras que existem no nosso mundo, eles nos aproximam da história que eles criaram, né? Porque dá a sensação de que aquilo aconteceu, que aquelas pessoas são reais e que elas são reais e elas leem as mesmas coisas que a gente lê. Então, eu gosto muito disso, acho que dá uma qualidade real, assim, ao texto. A jornada. O Mar Sem Estrelas é sobre a jornada. Como eu disse antes, confie na experiência. É uma história que mexe muito com a nossa imaginação. É ótimo, assim, para todas as idades, mas até citando o que a própria Erin falou, porque ela falou que um dos temas que ela queria abordar nesse livro era de oportunidades perdidas, aquela sensação de e se eu tivesse feito aquilo, e se aquela coisa tivesse acontecido. E, por exemplo, com o Zachary foi se ele tivesse aberto a porta quando ele era criança, né? Então eu acho que esse é um sentimento que é muito real para muitos adultos. Especialmente aqueles apaixonados por livros que sempre fantasiavam em entrar em histórias maravilhosas, viver muitas aventuras. Realmente, O Mar Sem Estrelas é uma história para manter a nossa criança aventureira interior feliz, satisfeita e sorridente. Para terminar, vou falar da minha citação favorita, da minha parte favorita. O Zachary pergunta ao Dorian por que ele acha que as pessoas iam ali à procura do Mar Sem Estrelas. E aí o Dorian responde isso. Ele fala: acho que as pessoas vinham aqui pelo mesmo motivo que nós viemos. Estavam buscando algo, mesmo se não soubessem o que. Estamos aqui para perambular pelas histórias de outros em busca da nossa. E eu acho lindo essa parte. E logo embaixo ele fala assim: é estranho, não é? Amar um livro? Quando as palavras nas páginas se tornam tão preciosas que parecem parte de sua própria história, porque são. Então, eu acho que quem é leitor, quem é um apaixonado por livros, quem é apaixonado por histórias, vai se identificar muito com esse livro, com os personagens, com como eles falam sobre as histórias em si. Então, é isso. A pintura ficou dessa forma. Eu gostei muito, vou pendurar porque eu amei muito o livro. Virou um dos livros favoritos da minha vida. E espero que vocês também tenham gostado. Por favor, não esqueçam de dar like, se inscrever no meu canal, me seguir nas outras redes sociais. E é isso. Semana que vem tem mais. Beijo, até o próximo vídeo.